Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu desenvolvo as minhas copies há 4 anos, independente de estruturas, mas eu também vou te dizer como que a estrutura te ajuda. E o que são as estruturas? As estruturas são basicamente modelos que nos ajudam a desenvolver os nossos textos, né? Como se fosse ali por blocos. Inclusive, é comum nós encontrarmos acrônimos, siglas, e cada letrinha dessa sigla represente que informação a gente vai colocar ali, qual o tipo de sentimento, de emoção que a gente quer despertar. Mas sempre antes de nós pensarmos em qualquer coisa, a gente precisa lembrar do que é copy. A copy é o texto persuasivo que conduz o leitor a uma tomada de decisão. Hoje, com as redes sociais, com as plataformas digitais e a necessidade de falar de uma forma persuasiva, fez com que a copy ficasse muito mais popular. São poucas pessoas que vivem nesse meio digital que não sabem o que é copy. Mas eu quero que você relembre, antes de você saber o que era copy, como que você conversava com as pessoas e que você conversa ainda hoje também. Mas, se a gente for parar para pensar, antes de saber a existência do que era copy, nós já éramos copywriters. Eu costumo dizer que de copy, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Pelo seguinte, cada vez que você precisou conversar com alguém, uma conversa um pouco mais séria, um pouco mais formal, você até ensaiou o que ia dizer. Copy. Tem determinadas conversas que a gente não precisa ensaiar, mas a gente quer que a pessoa tome uma ação específica, que ela faça algo específico. Copy. Você pode não ter escrito este texto, esse roteiro, mas mentalmente você desenvolveu ele para que uma determinada pessoa tomasse a ação que você queria. Copy. Mas que copy é essa que coloca dinheiro no nosso bolso, que nos torna profissionais em copywriting, né? Os copywriters. Essa copy é uma copy, analisa bem comigo isso aqui. Essa copy é uma copy escrita e dita por um estranho. Vamos pensar num público frio aí? Você vai escrever para um especialista, para ele vai captar um público frio, certo? Ou você está escrevendo para você mesmo, para você alcançar aí novos seguidores, uma nova audiência, né? Novos potenciais clientes. Você é um estranho falando com um outro estranho, dizendo que você tem a solução para os problemas dele. E aí eu te pergunto, você acredita num estranho que chega em você para falar que ela tem a solução para o seu problema? É só você clicar num determinado link? Não, né? Nossa mãe já nos ensinou a não falar com estranhos. Nós aprendemos tão bem que agora quando a gente vai pra internet a gente fica duvidando das pessoas. A gente duvida de todo mundo, né? Então você vai partir do seguinte princípio. Você vai pensar, vai refletir exatamente sobre isso e você vai chegar numa mesma conclusão que é a que todo mundo chega. Qual é a pergunta que você vai se fazer? Sobre o que você vai refletir? Como que eu, um estranho, vou conseguir persuadir uma outra pessoa que ela talvez nunca tenha visto na vida a fazer aquilo que eu preciso que ela faça para resolver o problema dela? Com base nessa pergunta, qual a conclusão que todas as pessoas chegam? Eu preciso chamar a atenção dela. Para ela me ouvir, para ela acreditar em mim, tudo começa no primeiro ponto, nos primeiros segundos, no chamar a atenção. Só que nessa aí, uma galera se perdeu no meio do caminho, porque aí ela sai completamente da comunicação dela, que ela tem muitas vezes dentro da rede social dela. Ela planta bananeira, ela pula amarelinha, ela faz qualquer coisa nos primeiros segundos, ela pega um meme e depois engata com conteúdo. Gente, não precisa de nada disso. O que você precisa entender, copywriter, é o seguinte: copy é passo a passo. O primeiro passo, sim, é chamar a atenção. Chamar a atenção para que aquele potencial cliente, ele continue assistindo aquele vídeo ou lendo aquela página ou aquele card. É passo a passo. O primeiro passo, a primeira coisa que precisa fazer é ter uma chamada forte que faça com que chame a atenção da pessoa e ela fique ali pelos próximos segundos. O que você precisa para desenvolver uma boa copy é, em primeiro lugar, conhecer o público. Para quem é que você está escrevendo?
qual é o nível de consciência que essa pessoa tem, essas pessoas têm relacionado ao produto, serviço que você oferece. Depois, qual é o sentimento, a percepção que essa pessoa precisa ter ao ler o teu texto, ao ouvir esse texto, né, esse roteiro, para tomar a decisão que você quer que ela tome. Eu já vou aproveitar esse gancho para te pedir também que você curta esse vídeo, porque eu já te falei várias vezes, não tem outra forma da gente conseguir mudar o mercado, melhorar o mercado, se não for juntos. Então, quando você curte o vídeo, você já sabe quando você curte o vídeo, além de você mostrar para mim que você tá gostando do vídeo, e aí me motiva a fazer outros vídeos, você ajuda este vídeo a performar mais. Se você ajuda esse vídeo a performar mais, ele chega em outros copywriters. É dessa forma que a gente vai conseguir mudar o mercado devagarinho, aos pouquinhos, chegando em cada dia em um copywriter diferente. E agora a gente volta para o nosso conteúdo para te dizer o seguinte. Você precisa entender que a estrutura, ela vai te auxiliar no time, no tempo que você vai fazer essa copy. Você não vai utilizar ela como um modelo que a sua copy precisa caber dentro. A estrutura, ela é um guia. E aí eu vou te dar uma dica de como que eu sempre usei as estruturas. Eu sempre peguei as estruturas e deixei elas do meu lado. Imprimia, escrevia, algumas conforme eu ia descobrindo, né? Novas estruturas ali, e eu deixava ela do lado do meu notebook, eu ia escrevendo e eu olhava ali para quê? Só para eu não me perder, porque muitas vezes se você gosta muito de escrever, talvez você escreva copies muito longas, então para a gente não perder o time, não perder o tempo de fato, é interessante sim a gente ter uma estrutura para nos guiar, para nos mostrar ali até onde a gente pode ir, para a gente não se alongar muito. E se você aprender de fato e aplicar desta forma, você vai ver que vai ser muito mais fácil quando precisar fazer adaptações, seja ela de cliente, porque é um cliente diferente, porque é um nicho diferente, é um público diferente, é um produto, serviço diferente, enfim, será muito mais fácil. Vai ficar muito mais verdadeira a sua copy. Bom, e agora eu vou te falar qual é a estrutura que eu mais utilizo. Eu posso te afirmar assim, olha, sinceramente a única que eu utilizo, tá? Que é a estrutura AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, tá? Só que eu uso ela como um guia. A maioria dos copywriters usam ela também da mesma forma, como guia. Primeiro, eu preciso pensar ali em como eu vou chamar atenção nos primeiros segundos daquele meu potencial cliente, ou daquele lead, né, que a gente chama. Enfim, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, eu preciso fazer com que ele se mantenha interessado em continuar lendo a minha copy, ouvindo a minha copy, e aí eu começo a mexer com os desejos que a pessoa tem, eu faço ela desejar, dar o próximo passo, que ela vai clicar ali no link, vai clicar no botão, vai fazer algo específico para ir para a minha outra página, né? Então, basicamente é isso, certo? Mas eu sei que você não quer ficar com uma estrutura só, você quer saber mais. E aí eu vou te dizer o que eu preparei para ti. Eu fiz um checklist com 21 estruturas de copy. Eu trouxe 7 estruturas base. Mas a partir daí eu trouxe também 7 variações dessas estruturas base. E também mais 7 adaptações, são 7, 14, 21 estruturas de copy. E por que eu resolvi trazer dessa forma? Ao invés de trazer apenas estruturas base, trazer variações e adaptações, para que você, copywriter, entenda que você pode criar as suas estruturas, que você pode fazer da sua forma. Se você usar de premissas básicas, que é chamar a atenção rapidamente, porque a gente está numa constante disputa de atenção. Se você conseguir chamar a atenção, manter esse potencial cliente, esse lead interessado em seguir lendo a sua copy, fazer a chamada no momento certo, vai dar certo. Olha só como vai estar nesse checklist para você, tá? Essas 21 estruturas, vai ter ali a explicação prática delas, como que você vai aplicar, onde, né? Quais materiais você vai aplicar, se é melhor em e-mail, melhor em anúncio, melhor em roteiro de vídeos, enfim. E exemplos práticos também. Quer coisa melhor? Não tem coisa melhor. Sabe onde está esse checklist? Aqui na descrição desse vídeo. Tchau, aproveita!